Shalom Brahá. Comentário da Haftarah, da Parashá Shemot, do ano 5783, né? Jeremias 1, do versículo 1 até o capítulo 2, no versículo 3. Palavras de Irmial, ou seja, Jeremias, filho de Riquial, um dos principais sacerdotes que habitava em Anatote, na terra de Benjamim, a quem veio a palavra do Eterno Deus pela primeira vez no dia de Yoxial, ou seja, Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E foi profeta nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Sidiquial, ou seja, Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Este é o ano do exílio de Jerusalém, ocorrido no 5º mês. E veio em mim a palavra do Eterno Deus, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da matriz, te consagrei um profeta para as nações, te constituí. Então disse eu: Eterno Deus, eis que eu não sei falar, porque apenas sou uma criança. Respondeu-me, porém, o Eterno Deus: não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tenhas medo por causa deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Eterno. Então o Eterno estendeu a sua mão e tocou minha boca, e disse-me: eis que tenho posto as minhas palavras na tua boca. Vê que te constitui hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e quebrares, para destruíres e demolires, para edificares e para plantares. E veio ainda a minha palavra do Eterno, dizendo: que vês tu, Jeremias? Antes dessa sequência, queria trazer essa comparação de Jeremias com Moshe. Moshe falou de todas as formas, tentando sair, como nós comentamos, né, no vídeo anterior. E o Senhor trouxe a ele Arão, né, porque a obra era tremenda, era uma restauração de um povo. Agora, Jeremias não. Benjamim é a terra onde fica o templo. O território de Benjamim fica dentro do território de Judá. Então, os sacerdotes, ou seja, os levitas que habitavam Benjamim, eram principalmente os Coanim, ou seja, os sacerdotes, dos quais o pai de Jeremias era um dos principais. E Jeremias, por consequência, também, né, embora fosse novo, não tivesse sido consagrado ainda. Mas o Senhor o chama. Ele fala: eu sou uma criança, como Moisés falou, eu sou pesado de língua, né? Como é que eu vou falar? No caso de Moisés, o Eterno chega a se irar, né? É até um termo delicado de falar como é que Deus se ira, né? Mas a ira de Deus tem a ver com a justiça. Então ele traz Arão para poder ajudar Moisés, para fazer aquilo que tinha que fazer nessa formação da nação, como nós falamos. Agora, no caso de Jeremias, não. Ele fala que primeiro ele vai destruir, ele vai derrubar, ele vai quebrar, ele vai demolir, para depois preparar e plantar, né? Como diz aqui, para edificares e para plantares. Ou seja, tinha que ser desfeito um costume, tinha que ser desfeito uma prática ou várias práticas que aquele povo estava fazendo. Realmente, Israel se afastou de Deus no sentido profundo da palavra. Tinha aparência, tinha o templo, tinha as roupas dos Coanim, tinha os sacrifícios, tinha todas aquelas procissões, mas Kavaná, ou seja, intenção verdadeira de servir a Deus, não se tinha. E na prática faziam coisas exatamente contrárias àquilo que o Eterno tinha mandado a eles através da Torá. Então, Irmial, ou seja, Jeremias, é chamado aqui para poder restaurar, ou seja, ser um profeta para nações, não só para Israel, mas um aviso para nós nos dias de hoje também. É mais atual do que nunca, como nós vamos ver aqui na frente. Versículo 11, repetindo: e veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: que vês tu, Jeremias? Eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Eterno: viste bem, porque eu vigio sobre a minha palavra para cumpri-la. Veio a mim a palavra do Eterno, perguntando pela segunda vez e dizendo: que vês tu?
Respondi: eu vejo uma caldeira fervente, cuja fervura se dá no seu lado norte. E disse-me o Eterno: do norte é que desprenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que eu vos convoquei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Eterno, e virão e porão cada um seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra os muros dela ao redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra elas todos os meus juízos por causa de toda a malícia deles, porque me deixaram a mim e queimaram incenso a outros deuses, adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te espantes diante deles, para que eu não te espante diante deles. Ou seja, aqui tem uma convocação de coragem, que poucas vezes ela é comentada, mas é exigida na prática toda hora. Ou seja, a verdade tem que estar com você. Né? Passa muito no YouTube, e aí uma fala do Silvio Santos, né? Aquele que tem razão sempre vence. Ou seja, mas você tem que ter certeza dessa razão. Você tem que ter a postura de que a razão é sua. Então a sua postura de vencedor, o seu posicionamento de que o que você está fazendo é certo e o que você deve estar fazendo tem que ser certo, não só para você, mas certo na verdade de Deus, ou seja, de acordo com a palavra dele, de acordo com a Torá, que é a base de toda a Bíblia. Ou seja, se você está agindo dessa forma, você é invencível, você é indestrutível, porque você está fazendo de acordo com uma verdade eterna, não algo que foi modificado, não algo que foi transformado, mas algo que foi dado pela boca de Deus há 3.340 e tantos anos atrás. Então esses valores, quando nós falamos sobre valor de moral, valor de honra, valor de verdade, de justiça, de acordo com essas palavras, que se você raciocinar bem e meditar, porque é fundamental que você medite sobre aquilo que você está lendo. Por isso que o Senhor fala para Josué: medita nas palavras dessa Torá dia e noite, para que te vá bens em todo o caminho por onde fores. Ou seja, se você olhar para trás, a paraxá passada, você vai ver que aquilo é a base de toda a justiça, não só do Ocidente, mas também do Oriente. A forma como você faz, a forma como você analisa, você vai ver que todas as... desculpe, não é da paraxá passada, daqui 4 paraxot nós vamos ver, quando o Senhor está nos dando a lei, né, nos está dando os mandamentos dele de como nos portar. Nós vamos comentar isso mais na frente. Mas quando você analisa isso, você medita nisso, você fala: olha, tem uma coisa certa a ser feita. E aqui, nessa Haftará, nesse escrito, são nos dias em que a Babilônia vem cercar a Jerusalém, o muro vai ser destruído e o templo será destruído por causa da má conduta dessas pessoas. Então, o que o Senhor fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ou o contrário, não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Mas a palavra dele, ele vela para poder executar. Então, se ele disse algo que está escrito, isso está eternizado, não é simplesmente algo que você achou que escutou ou que ouviu uma pessoa falar que se diz profeta. A palavra de Deus é muito mais elevada do que isso. Aquilo que ele escreveu na Torá para todas as gerações, para toda a humanidade, para todos os tempos. Então são os valores. Isso tem que ser apregoado. O que é particular de cada um com Deus é de cada um. E você vai receber de acordo com as suas atitudes, de acordo com a intenção verdadeira do seu coração. Porque uma pessoa que vive praticando o mal e desejava praticar o bem e continua praticando o mal e fala: não, Deus conhece o meu coração, sabe? Sim, conhece o coração, ele é perverso. Você tem uma ponta, você sabe que deveria fazer o bem, mas faz o mal. Então você é pior do que aquele que acha que está fazendo o mal pensando que está fazendo bem. Você é perverso, você é podre. E vai pagar caro por causa disso. E é isso que Jeremias está falando aqui.
É isso que Deus fala com ele: você vai derrubar, você vai destruir, você vai quebrar alicerces daqueles que têm desculpa por poder conhecer a verdade e acham que podem praticar o mal, que é o que acontecia com essa situação de Jerusalém. Não só de Jerusalém, mas de todo Israel. Olha só o que continua falando. Versículo 14: Disse-me o Eterno: do norte é que se desprenderá o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eu que convoquei todas as famílias do reino do norte, diz o Eterno, virão e porão cada um seu trono na entrada das portas de Jerusalém, contra os muros dela, ao redor e contra toda a cidade de Judá. Pronunciarei contra eles todos os meus juízos por causa de toda a malícia deles, porque deixaram a mim. Você vê que isso é malícia. A pessoa maliciosa, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está fazendo por engano. Ela está fazendo, ela sabe exatamente, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela prefere o errado e camufla isso como se fosse o bem. Como aquela fábula que é judaica, foi até citada outro dia no vídeo que assisti, falando que a mentira e a verdade se encontraram. A verdade muito reticente, mas a mentira: não, tenha paz entre nós. Vamos tomar um banho no rio, vamos relaxar, vamos aproveitar esse dia maravilhoso que Deus nos deu, esse sol lindo. E a verdade concorda, e vão as duas tomar banho. Então elas tiram a roupa, entram no rio para tomar um banho. Só que enquanto a verdade está relaxando, está tranquila, está esquecendo de nudo, a mentira sai escondida e toma as roupas da verdade e sai pelo mundo. E aí a mentira está transvestida de verdade, enganando a todos. Né? É para pensar, você não acha? Isso é a malícia. Isso é um engano. Isso é o que a gente está vendo aí no mundo para tudo quanto é lado. Nos noticiários de televisão, nas posições políticas, nas ideologias, nas atitudes das pessoas para com as outras. Então, essa malícia, que é como um fedor no nariz de Deus, se a gente possa falar dessa forma. Então, isso aqui que ele está falando, por causa da malícia com que eles me deixaram. Vamos continuar lendo. E queimaram incenso a outros deuses, adoraram a obra das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge teus lombos, levanta, diz-lhe tudo quanto eu te ordenar. Não te espantes diante deles, para que eu não te espante diante deles, ou seja, coragem. Eis que hoje eu te ponho como cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como muros de bronze, sobre toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Ou seja, todos aqueles que tinham autoridade espiritual e legal sobre a nação. 19. Eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Eterno, para te livrar. Vem a minha palavra do Eterno dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Eterno, lembro-me da benevolência que tive para contigo na tua mocidade, do meu amor por ti quando noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Por isso Israel é santo para o Eterno, e também a primícia da sua colheita. Todos que aniquilarem se farão culpados, o mal virá sobre eles, diz o Eterno. Os rabinos colocaram aqui, provavelmente até o Rabino Akiva, que estruturou essa Haftará, para poder acalmar o coração das pessoas. Ou seja, por mais mal ou malícia que você tenha praticado, se você se arrepender, o Eterno vai se arrepender de fazer o mal na sua vida. Porque a aliança com Israel, ela é eterna, ela é irrevogável. O chamado é irrevogável, tanto para aqueles que nascem judeus, quanto para aqueles que se tornam judeus de verdade. E aqueles que se restauram, no caso dos Binenos, sim. Sabe, o que Deus quer de você é que você se arrependa. Arrepender não é mudar de religião, né, ou se tornar judeu, vamos falar assim. Para você que não é e não pretende, não tem a menor intenção disso, ou chamado para isso. Mas o que Ele quer de nós, de todos nós, é que nós nos comportemos de uma forma justa, verdadeira, e não conduzida por uma ideologia, por interesses escusos, interesses de domínio ou de tirar vantagem numa situação.
Porque uma coisa você pode saber: seu pecado vai te encontrar. Cedo ou tarde, ele te encontra. E quanto mais tarde, quanto mais demora, maior é a dor. Então, o que eu te aconselho, na verdade eu aconselho para todos nós, principalmente a mim, é para que você revise as suas atitudes, revise os seus valores, medita na palavra de Deus, medita na Torá, nos mandamentos da Torá. Não confunda outros escritos que trazem confusão, né? Ou interpretações que trazem confusão, porque se você analisa bem a escritura cristã, ela é muito firme sobre a Torá. Alguns textos que possam ser duvidosos, mas as palavras de Jesus, do Rabino Yeshua Ben Yosef, são muito claras sobre a Torá, sobre o comportamento de caráter e de moral e de esforço, de resiliência, de perseverança e de coragem. Então, se você age verdadeiramente assim, e não pensando em simplesmente manter a sua ideologia, a sua religião por cima, mas de praticar a verdade, você vai ser verdadeiramente imbatível. Você vai ser verdadeiramente invencível. Porque a verdade vai estar com você. Que o eterno Deus te abençoe, te guarde e te santifique. E te mostre o caminho verdadeiro e você queira seguir por ele. Shalom Braha.